Pegue a sua Bíblia e abra no último livro de Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 14. Apocalipse 3, verso 14. Leremos até o 22. Glorioso é o Senhor. Amém? Apocalipse 3, capítulo 3 de Apocalipse, verso 14. Amém? Vou ler. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, Tu és o dono da minha vida, o dono das nossas vidas, o dono da igreja. Foi pelo Teu sangue que os nossos pecados foram cancelados. Por isso, nessa noite, pedimos ao Senhor que fale com a Tua igreja. Fale conosco, nós precisamos ouvir a voz doce, suave, poderosa, penetrante, a voz que cura, a voz que liberta, a voz que transforma, a voz que sara, a voz que alegra, a voz que dá vida, a voz que abre os olhos, a voz que faz o coxo andar, a voz que faz o surdo ouvir, a voz que tira da sepultura o morto. Fala com a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar-se, por favor, dando bastante atenção e com bastante reverência a essa palavra, porque o que mais importa para nós aqui é a sua santa palavra, é a palavra de Deus. Nós, nos nossos dias,
nós não recebemos mais cartas. Quando nós recebemos uma carta, é pelo correio eletrônico, é por e-mail ou por mensagem. Nós não recebemos mais alguém na nossa porta, um mensageiro, entregando uma carta. Mas a igreja recebe hoje uma carta endereçada, uma carta vinda do céu, onde o escritor é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz nesse texto, meus irmãos, acerca da igreja de Laodiceia. A Bíblia nos diz nesse texto, apesar da leitura parecer ser uma repreensão de Jesus, mas quando nós lemos com bastante cuidado e bastante reverência essa palavra, nós percebemos que não se trata de uma repreensão, mas se trata de uma orientação cheia, rebuscada de amor, do amor de Deus. O Senhor Jesus fala com a igreja, ele diz no verso 14, e ao anjo, ou seja, a carta endereçada ao anjo da igreja que está em Laodiceia. E quem escreve, ele diz, é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. E ele começa no versículo de número 15, fazendo uma declaração para todos nós, dizendo, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Então, a primeira coisa que Jesus diz para a igreja é, eu conheço cada um dos meus. Eu conheço não superficialmente, eu conheço profundamente cada um dos meus. Eu conheço e sei as obras de cada um, o proceder de cada um, eu sei. E ele diz, olha, e eu vejo que vocês não são frios nem quentes. E ele disse, eu gostaria, quem dera que vocês fossem frio ou quente. Mas porque não és nem frio nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia ficava entre duas cidades, duas regiões, entre Colossos e Hielópolis. De Colosso descia uma água fresca, cristalina. Aquela água de Colosso que descia para Laodiceia era água que saciava a sede de todos os viajantes. E de Hielópolis descia um riacho de água quente. E as águas que descia de Hielópolis era água que servia para a cura dos doentes. As pessoas tomavam daquela água e muitos eram curados das suas doenças. E aquelas águas encontrava justamente em Laodiceia.
e misturava água fria de Colossos com água quente de Hielópolis. Frio e quente, ficava morna a água. Ela não servia nem para saciar a sede das pessoas, tampouco para curar os enfermos. Era uma água que não servia para nada. E Jesus então faz esta comparação, chamando a atenção da igreja de Laodiceia. E diz: olha, se vocês fossem como as águas de Colossos, que pudessem refrescar, saciar a sede de alguém, ou se vocês fossem como as águas quentes de Hielópolis, que é uma água medicinal. No entanto, vocês se misturaram, esqueceram-se do amor, esqueceram-se o porquê foram salvos, esqueceram-se do chamado para as vossas vidas, e se tornaram então mornos. Ou seja, não serve para uma coisa nem para outra. E Jesus disse: e ninguém consegue beber essa água, e por causa disso, eu vou vomitar da minha boca, porque não dava para ingerir aquela água. E no verso 17 ele diz: como dizes, rico estou, e de nada tenho falta. No entanto, vocês não sabem que és miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma cidade em que os seus moradores batiam no peito e diziam: nós somos a cidade mais rica da região, nós não precisamos de nada, de ninguém, de favor, de socorro, de ajuda, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos das pessoas, nós não precisamos de nada, nós somos ricos, nós temos tudo. E Jesus então vem e mostra para eles, dizendo para eles: vocês perderam a utilidade. O primeiro problema que Jesus coloca naquela carta para a igreja de Laodiceia, para os moradores de Laodiceia, é dizendo: vocês perderam a utilidade. Porque vocês se misturaram. O frio com o quente se misturou e tornaram-se mornos. Vocês perderam primeiro a imunidade espiritual. Vocês deixaram-se envolver, se contaminar, se misturar, e por isso perderam a utilidade. E por causa disso, o Senhor Jesus, nesse texto, diz para eles: vocês, ao perderem a imunidade espiritual, ao se misturarem e perderem a utilidade, vocês perderam o senso da realidade. Vocês dizem que são ricos, que não tem falta de nada, mas, no entanto, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus.
Vocês não estão enxergando, compreendendo a realidade em que vocês estão inseridos. Pastor, o que eu preciso fazer para não chegar nesse estado? Primeiro, não podemos perder a imunidade espiritual. Nós estamos em época onde só se fala tem que cuidar da imunidade do corpo. O corpo tem que estar imune aos vírus. Pastor, como é que eu faço para me conservar firme, forte, sem me contaminar? Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. E a sua verdade, não a sua, a minha, a dele, a sua verdade, será escudo e broquel, que nos protege de todo ataque do mal. Não terás medo de terror da noite, nem de seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode agradecer a Deus por isso? Porque o Senhor é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. A única maneira de eu me manter livre dos ataques do inferno é habitar no esconderijo do Altíssimo, é andar na presença de Deus. Os ataques, os vírus, as bactérias espirituais nos atacam todos os dias, mas se nós estivermos escondidos nele, refugiados nele, agarrados com ele, alicerçados nele, a Bíblia diz que ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Louvado seja o nome de Jesus. A única maneira de não sermos contaminados pelo vírus da mornidão, da indiferença, da insubmissão, do desprezo a Deus, é nos escondermos nele, nos refugiarmos nele. Ao se misturarem, perderam a utilidade. A Bíblia diz em Mateus 5:13, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus escreve para esta igreja dizendo: eu quero que vocês continuem úteis. Jesus diz para mim e para você nessa noite: eu quero que vocês continuem úteis, que vocês deixem serem usados por mim,
que vocês continuem sendo instrumentos para mim. Que vocês não se tornem inúteis, mas que vocês continuem sendo sal da terra e a luz desse mundo, louvado seja o nome de Jesus. Por se misturarem, perderam a utilidade e a ausência da realidade. E muitas vezes nós somos pessoas que não conseguimos olhar para nós mesmos, não examinamos a nós mesmos. Nós observamos as adversidades, os problemas, e nós vamos perdendo a utilidade, o sabor, nós vamos perdendo o senso de realidade. Jesus disse para essa igreja de Laodiceia: vocês julgam-se ricos, que não tem falta de nada, mas vocês não sabem que são pobres, cegos, nus. O tecido mais caro da época era fabricado em Laodiceia. No entanto, Jesus está dizendo para eles, apesar de vestirem as roupas mais caras e requintadas, do tecido mais caro que existe, vocês estão nus, porque perderam o senso da realidade espiritual. Talvez a maior dificuldade para nós é olhar para nós mesmos. E segundo aos Coríntios 13, verso 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Jesus está dizendo para essa igreja: não examine a vida do outro. É tempo não de se preocupar com a conduta do outro, mas é examinar a si mesmo, examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Irmãos, existem momentos na nossa vida que nós precisamos olhar para dentro, ao invés de olhar para fora. Olhar para nós, ao invés de olhar para o irmão do lado. Para ver se realmente nós continuamos na fé. Mas na fé salvífica, na fé que salva, na fé que leva para o céu. Não na fé nos bens materiais, nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, mas na fé que salva. E Jesus está dizendo: examina a você mesmo. Provai-vos a vós mesmos. Faça uma prova com você mesmo. Faz um teste com você mesmo. O que é que está me afastando de Deus? O que é que está me levando para longe de Deus? Eu sou ainda o mesmo de quando aceitei a fé, aceitei a Jesus. Eu sou a mesma pessoa, ou eu estou distante daquele que um dia entregou a vida a Jesus? Provai-vos a vós mesmos. Faça um autoexame e analisa se você ainda suporta com amor, lealdade, fidelidade, paciência, zelo,
o mesmo que você suportava algum tempo atrás. A mesma prova, a mesma adversidade, se você ainda suporta o mesmo que você suportava antes. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ou você não reconhece que Jesus está em você? Nós temos essa consciência, essa realidade, nós temos essa convicção de que Jesus está em nós? Se não é, que já estáis reprovados. Vou repetir o verso todo. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós? Se não é, que já estáis reprovados, segundo aos Coríntios 13, 5. Então Jesus não está repreendendo a igreja de Laodiceia, Jesus está com amor dizendo para a igreja de Laodiceia, dizendo: vocês se misturaram, perderam a utilidade, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque não são frio nem quente, são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E ele diz: vocês dizem que são ricos, que não têm falta de nada, porém vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Desgraçado é falta de graça, ok? Então você vai dizer: o pastor xingou hoje no público todo mundo. Não, desgraçado é quem não tem graça de Deus. Amém? Ausência de graça de Deus. Mas Jesus, Deus, a sua palavra, todas as vezes que Ele fala conosco, Deus não só aponta para nós e nos mostra quais são os nossos erros e as nossas falhas, mas junto com a sua exortação, Ele traz também a solução. Deus sempre traz a solução para nós. Deus sempre mostra o caminho para resolvermos as nossas questões. Deus sempre dá para nós o que é necessário para a nossa transformação. Aí ele diz no verso 18, de Apocalipse 3, verso 18, dizendo: eu aconselho. Olha aqui, então Jesus não está repreendendo, exortando, Jesus está aconselhando. Ele disse: olha, eu quero, porque Jesus não força ninguém a tomar uma atitude. Jesus dá a palavra, mostra o caminho e aconselha pela sua palavra. E ele diz: eu aconselho a vocês que de mim, primeira coisa, compres ouro provado no fogo. Vocês se julgam ricos, abastados, diz que não tem falta de nada, mas eu quero dar um conselho para vocês. Se vocês querem ser realmente ricos, que vocês comprem de mim. Dá para entender o que Jesus está dizendo? Você pode ter qualquer coisa dessa vida, mas se não veio de mim, você não tem nada. Não tem nenhum valor. É tudo perecível. Eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. O lugar certo para adquirir riquezas espirituais é no céu. A pessoa certa para dar e vender a você tesouros espirituais é Jesus. Ele é o único que tem um tesouro eterno que não perece. Aconselho que de mim compres ouro provado.
Muitas vezes nós declaramos como Laodiceia, dizendo: eu não preciso de nada. Isso é orgulho. E a Bíblia diz em Provérbios 13, verso 10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. O orgulho, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência só gera discussões. Mas os que tomam conselhos são sábios, aleluia. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, é uma declaração real acerca da arrogância, da prepotência e da soberba. A Bíblia nos diz, em Lucas 16, que o Lázaro, o mendigo, todos os dias na porta do rico, não diz o nome dele. A Bíblia diz que o rico vestia esplendidamente. Aqui o problema não é a riqueza, não são os bens. Não. Bem, riqueza é bênção. O rico se vestia esplendidamente. A Bíblia diz que todos os dias ele passava, entrava pela porta, lá estava o mendigo, o Lázaro, a porta do rico. Os cães lambiam as suas chagas. O rico passava por ele, nem sequer olhava para ele, diz a palavra. Nem a sobra que caía da mesa do rico ele podia comer. E a Bíblia diz que ambos morreram. E o rico, não por ser rico, mas por ser soberbo, foi para o Hades, para o inferno. E Lázaro, não por ser pobre, mas por ser fiel a Deus, obediente ao Senhor, foi para o seio de Abraão. E a palavra do Senhor diz que o rico em tormento, lá no Hades, grita, diz: Abraão, manda alguém aqui molhar a ponta do dedo na água e colocar na minha língua, porque eu não aguento de tanta sede. Abraão disse assim, olha, não dá para passar daqui para lá, nem tampouco de lá para cá. Ele disse, se não for possível, então mande alguém lá na minha casa, para avisar os meus pais, os meus irmãos, os meus familiares, para que eles não venham para cá, para onde eu estou, este lugar de tormento. Manda alguém lá para avisar a eles. Abraão respondeu, olha a resposta de Abraão, diz, vocês não ouvem? Você, sua família, não ouvem a Moisés, os profetas? Vocês não dão ouvido o que eles pregam? Vocês não atentam para a palavra que eles ministram sobre vocês? Você esteve lá e não deu ouvido. Ou seja, vocês são orgulhosos a ponto de não aceitar um conselho da palavra de Deus. Moisés pregou, os profetas anunciou, e vocês não deram ouvido. Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos,
para ir lá falar com eles, eles não ouvirão. Irmãos, o pior vírus que pode existir é o orgulho, a prepotência e a arrogância. A pior doença para um servo de Deus é deixar de dar ouvido aos conselhos da palavra de Deus. E Jesus disse: eu aconselho, eu dou um conselho para vocês. Adquiram de mim as riquezas que vocês precisam. Segunda coisa, que vocês comprem ouro provado no fogo. Pastor, que ouro é esse? A Bíblia diz em Mateus 6, verso 19, até o 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Veja que o problema não é a riqueza, o problema é onde está o nosso coração. Aonde está o seu coração? Em qual tesouro está colocado o seu coração? No tesouro perecível ou no tesouro espiritual? Adquira riqueza espiritual para a sua vida. Segundo, compre de mim vestes brancas. Vestes brancas fala da realeza de Cristo. Isaías 64, verso 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha. Todos nós, todos, pobre, rico, preto, branco, amarelo, todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças não valem nada. A nossa justiça não vale nada. O que vale é a justiça de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Ele diz mais: compre para vocês colírio, para ungir os vossos olhos. Jesus tem 3 marcas de colírio para... Eu examinando a Bíblia hoje, eu descobri 3 marcas de colírio que Jesus tem para receitar para nós. Jesus curou um cego de Betsaida. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Betsaida, logo trouxeram-lhe um cego. Jesus pegou ele e levou para fora da aldeia de Betsaida. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou os seus olhos. E disse para ele: vai e lava. Ele foi, lavou, e quando voltou, Jesus disse para ele assim: consegue ver? Ele disse assim: eu vejo os homens andando como árvores. Jesus repetiu a dose do colírio. Para o cego de Betsaida, o colírio que Jesus deu foi o quê? Cuspe com terra e untou os olhos do cego. Esse cego aqui, irmãos, representa aquele que está dentro da casa de Deus, mas que está cego. Ele está em Betsaida, o lugar da bênção, da adoração, onde Jesus estava.
mas ele não conseguia enxergar as coisas espirituais. Para esse tipo de cego, o colírio é cuspe com terra. É a receita. Jesus repetiu a dose, ele disse: agora eu vejo nitidamente, aleluia, aleluia. Para aquele que está dentro da casa de Deus, mas não tem visão espiritual, não enxerga as coisas espirituais, o colírio para ele é cuspe de Jesus e terra. Para o cego de Jericó, a Bíblia diz que Jesus, passando por Jericó, o cego começa a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego de Jericó representa o que deixou a igreja. Jericó, lugar da maldição. O cego, aquele que saiu da presença de Deus e agora está vivendo lá no mundo. Mas quando Jesus passa, ele não enxerga, mas ele ouve o som dos louvores. E ele começa a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então manda chamar e diz: eu tenho um colírio para ele, traga ele. Traga ele. Jesus disse aqui: compre colírio para ungir os olhos para que veja. O cego de Jericó chegou, Jesus sacou do colírio e disse: o que é que você quer? O cego disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus pinga o colírio. Qual foi o colírio? A marca? O que Jesus disse para ele? Disse: então vê. A palavra. A palavra. A palavra. Ah, se você receber a palavra que Jesus manda, se você viver pela palavra, se você der crédito à palavra, os teus olhos se abrirão, aleluia, aleluia. Então vê, e a Bíblia diz que ele viu imediatamente, aleluia. O terceiro cego, que ele receitou outro colírio, foi o cego de nascença, de João 9. A Bíblia diz que Jesus chega ali e tem um cego de nascença, e eles vêm chamar Jesus e dizer: quem foi que pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas essa cegueira é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E Jesus então untou os olhos dele também e disse: vai agora, vai, lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele foi e voltou enxergando. Obediência e água, palavra. Se eu receber a palavra, mas não obedecer a palavra, ela não trará mudança para a minha vida. Jesus fala, eu obedeço. Eu vivo pela palavra. E a minha vida é transformada, é mudada. Para terminar, Jesus disse assim para a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, eu conheço vocês, vocês não são frio nem quente, vocês dizem que são ricos, abastados, que não têm falta de nada, mas não são. Aí Jesus vem e diz assim: eu aconselho vocês, compre ouro provado no fogo, tesouros espirituais, vestes brancas da justiça de Deus. Viva pela justiça de Deus, porque a nossa justiça não é nada.
Às vezes eu fabrico uma justiça própria, e eu quero viver por ela, e dizer, se eu andar por aqui tem que ser assim, a minha justiça, o meu jeito, a minha forma de ser, a minha forma de fazer, a minha forma de agir. Preste atenção numa coisa, aleluia, nós somos governados pela justiça de Deus, pela justiça que vem do céu. Amém? Não pela nossa própria justiça, porque a Bíblia diz que é como trapo de imundícia, não vale nada. E terceiro, colírio, para ungir os olhos para que veja. Aí ele termina, e eu vou fechar a Bíblia por causa do horário. Ele diz assim, no verso 20, do capítulo 3 de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Preste atenção nisso aqui. Jesus está dizendo, eu estou à porta batendo, eu não tenho como abrir a porta. Essa porta que Jesus está batendo não tem maçaneta pelo lado de fora, é só por dentro. Jesus não entra na vida de ninguém que não abra a porta para ele. A maçaneta é só pelo lado de dentro. E quem está do lado de dentro? Você, eu, nós. Só nós podemos abrir a porta para Jesus entrar. E ele diz, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, depende de você, eu entro e cearei com você. E depois que eu cear com você, aí você terá direito de cear comigo. E Jesus completa dizendo assim, e você se assentará no trono, no meu trono. Você se assentará no meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu Pai. Aleluia, aleluia. Mas há uma condição para você assentar no meu trono, como eu assentei no trono de meu Pai, é você abrir a porta e eu entrar na sua casa e cear com você. E depois lá no meu trono, você vai cear comigo, aleluia. O pastor não pode abrir essa porta para Jesus entrar na sua vida. Não pode. O seu pai não pode, a sua mãe não pode, o seu irmão não pode, ninguém pode. Só você tem a chave dessa porta. Só você tem acesso a essa porta. E Jesus está batendo nela hoje, dizendo, se você abrir, eu entro.